Preste atenção, você que deseja compreender mais a palavra de Deus, com o Dr. Emanuel Ailton, revelando aqui os segredos do livro do Apocalipse. Doutor, é contigo. Bem, teólogo Naldo, sobre o livro de Apocalipse é muito discutido no mundo afora. Primeiro dizer que existem várias formas de interpretação, ou várias escolas. Temos a escola idealista, temos a historicista, temos a futurista e temos a preterista. As escolas mais difundidas no mundo são historicista e a futurista. A futurista é muito conhecido lá na internet, há muitos irmãos que publicam muitos conteúdos acerca disso. Quem é o anticristo, quem é a besta, quem é aquilo. A historicista, pouco difundida, mas que acredito que mais segue as escrituras. Ou seja, as profecias decorrem ao longo da história. Já o futurismo tende a aplicar a maior parte das profecias no futuro, ou seja, ainda não aconteceram. Para muitos, esse livro do Apocalipse é um livro fechado porque é repleto de símbolos, de enigmas. Mas a palavra de Deus, ainda que seja repleto de signos e enigmas, ela responde a tudo. Ok? Com um coração pronto a aprender, com oração, a pessoa chega a compreender. Bem, tal como o teólogo já havia dito, o livro é uma revelação. No primeiro capítulo de Apocalipse, no terceiro versículo, há uma bem-aventurança para aqueles que leem, ouvem e guardam estas palavras que estão contidas no livro de Apocalipse. Então, queridos irmãos que estão aí, todo aquele que ler este livro tem uma bem-aventurança depositada no seu coração. Então, convido a todos que estão em casa a lerem este livro. Eu vou tocar em apenas alguns tópicos, algumas temáticas essenciais do Apocalipse, porque é um livro muito extenso e não temos muito tempo para estar, talvez numa outra oportunidade. Doutor, prometo, mas vamos preparar aqui uma série que o doutor vai estar aqui e vai revelar mais segredos ainda do livro do Apocalipse. Eu também estou curioso e eu sei que você que está em casa também está, não é? Então fique atento aqui. Inscreva-se já aqui no nosso canal e ativa o sininho. Doutor, faz favor. Bem, este livro foi escrito no primeiro século pelo apóstolo João, ele que foi o último apóstolo sobrevivente. Ele se encontrava na ilha de Patmos. Esta ilha está localizada entre a Turquia e a Grécia atualmente. Então, ele quando escreveu esse livro, foi revelado, né, a partir do anjo, ele viu muitas coisas e foi-lhe dito para escrever tal como ele foi visto. E esta mensagem foram dirigidas a 7 igrejas na Ásia Antiga. Bem, há algumas temáticas que há ao redor do Apocalipse que é muito discutido. A primeira temática é a vinda de Jesus. Segundo o versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Bem, há movimentos que ensinam diferente disto. Não queria até citar nomes, mas já não estamos para esconder nada. Nós temos o movimento Testemunha de Jeová, que é um movimento que eu respeito bastante, mas o respeitar não quer dizer que não temos que discordar. Ok. Nós devemos discordar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não estou aqui para ferir nenhuma pessoa individualmente, mas estamos aqui a falar de conceitos bíblicos. Segundo eles, ensinam que o reino de Jesus já iniciou. Já começou. Já, desde 1914. Deus do céu. Mas, pelo que a Bíblia ensina, em Apocalipse 1,7, diz que quando ele vir, todo olho virá. Então, um ponto de interrogação. Como é que eles ensinam que o reino deles já iniciou e que ele já veio? É uma pergunta para os testemunhas de Jeová. Exatamente. Vemos que esse ensinamento não é bíblico. Não é? Eu tenho que falar claramente porque está aqui escrito. Então, a testemunha de Jeová comete erro quanto a este versículo. Exatamente. Okay. Exatamente. Okay. Então convido a todos que estão em casa a consultarem
do Apocalipse 1 Mas o texto fala mesmo que Cristo virá. Este texto aplica-se mesmo a Cristo. a Cristo. Essencialmente. E eles a Cristo. aplicam a Cristo, mas dizendo que já veio. O que acontece? Pelos meus estudos, há muitos irmãos testemunhos de Jeová que desconhecem esse texto. Eles ensinam outros textos, mas fogem deste texto. Porque este texto é claro a dizer que todo olho verá. Então, como é que o irmão ensina que ele já viu, mas nem todo olho vê? Nem eles vejam. Eles também não vejam. Exatamente. Oh. Então, isto é um ponto que fala sobre a volta de Jesus, né? É um tema essencial. Nós poderíamos abrir mais capítulos e versículos que dão sustento a este tópico. Teremos o doutor aqui mais vezes. Exatamente. A seguir, nós temos, a partir do capítulo 2, temos, então, tal como havia dito, onde foram dirigidas as cartas, né? Temos a carta à igreja de Éfeso. Éfeso representa a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, uma igreja pura, uma igreja que tinha como objetivo levar o evangelho aos gentios, ou seja, ao mundo todo. Mas, pelo preço que eles tinham que pagar, os apóstolos foram mortos. Uns foram decapitados, outros foram virados contra a cruz, cortados ao meio. O apóstolo Paulo, João, é o único que havia sobrado, já na sua velhice, teve a oportunidade assim de escrever, né, sobre esta mensagem do Apocalipse. Temos também a igreja de Esmirna, que é um segundo período, né? Foi um período muito difícil. Foi o período dos mártires. Para quem não sabe, mártires foram aqueles cristãos que morreram pela palavra de Deus. Neste período nós temos imperadores como Nero, que colocava assim na arena de Roma, né? Os cristãos eram comidos pelos leões. Se divertiam com isso. Exatamente. Da maldade. Eram queimados na cruz. Então Nero, por uma questão política, ele havia queimado uma cidade. E os seus conselheiros disseram para acusar os cristãos. Ele aplica o fogo e acusa os cristãos. Quer dizer, ele já queria atacar os cristãos, mas não sabia como. Exatamente. Criou uma forma de culpar os cristãos. Exatamente. E aplicou esta regra. Exatamente. Foram 10 anos de perseguição em que os cristãos foram mortos. Mas graças a Deus, morriam um cristão, convertiam-se 5, 6, 10. Então Satanás viu que o cristianismo estava a crescer, que a morte não era a solução. Aí vem o terceiro período, o período de Pérgamo. É um período em que Satanás percebeu que a morte não era ideal, decidiu apaziguar tudo, decidiu abraçar os cristãos. Se a voz do doutor está melhor. Decidiu então fazer um casamento político e a religião. Mas infelizmente os cristãos, por motivo de perseguição, muitos já não tiveram tempo então de analisar as escrituras. E as verdades bíblicas foram deixadas de lado. Essa união foi enfraquecendo assim a palavra de Deus. E novos ensinamentos começaram a ser introduzidos dentro do cristianismo. Um dos ensinamentos muito controverso é que a introdução da guarda do domingo inicia-se nesse período. Já as primeiras introduções. Eu gostaria de voltar ainda no Apocalipse 1, que também é um tema controverso. Eis que o João, lá no versículo 10, diz que achou-se em espírito no dia do Senhor. Para muitos interpretam o dia do Senhor, esse dia do Senhor, como domingo. Outros interpretam como sábado. Bem, eu não sou a favor de nenhum, eu sou a favor da Bíblia. E a Bíblia fala que o dia do Senhor é o sábado. É o sábado. Mas na mentalidade do João, qual é o dia do Senhor na mentalidade do João? Não acredito que era sábado. É o sábado, não tem outro dia. A igreja primitiva guardou o sábado. Toda a igreja. Aliás, nós não temos guarda do domingo na Bíblia. Toda a Bíblia. Eu convido a todos aqueles que vão ouvir esta mensagem a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse
e encontrarem um versículo que diz para guardar o domingo de forma direta. O doutor Emanuel Ailton está a fazer um desafio Exatamente. aqui Exatamente. no podcast Teologia no Ar. Exatamente. Se encontrares aí, você que é cristão, um texto que diz que devemos adorar no dia do domingo, o doutor Ailton está a dizer, vem aqui e poderás debater com o doutor Emanuel Ailton. Exatamente. Então, o dia do Senhor que João tinha na sua consciência era o sábado. Temos também outros períodos, como o período de Tiatira, que foi o período da Idade Escura. Por que este período? Porque o Império Papal, assim, a partir do ano 538, começa a governar o mundo. Proibiu a circulação da Bíblia, implementou ensinamentos antibíblicos, como adoração de imagens, intercessores como santos, padres serem permitidos perdoar. Pecado. Muito. Padre na Igreja Católica perdoa pecado. Perdoa-se. Até hoje. Exatamente. E todos aqueles que não foram de acordo, eles implementaram aquilo que chamaram de Inquisição. O que é isso, doutor? A Inquisição é a perseguição aos cristãos fiéis por reivindicarem os ensinamentos católicos. Dizem que foi uma das maiores armas da Igreja Católica do mundo. Exatamente. Neste período... A chamada caça às bruxas. Exatamente. Eles culpavam... Mas na verdade eram caça aos cristãos. Exatamente. Exatamente. As bruxas eram eles. Exatamente. Oh, Deus do céu. Nós não estamos aqui com o intuito de ferir aquele católico que está sentado, que nunca teve a oportunidade de saber da verdade. Deus leva em consideração a tua inocência. São fatos históricos, doutor. Apenas são fatos históricos. É real. Exatamente. Okay. São mais de 6 ou mais milhões de pessoas que foram mortas pelo período da Inquisição. Muita gente. Ninguém tem um número total de mortos ao redor da Europa. Pior do que a morte dos 6 milhões de judeus que o Hitler dizimou, ou o Mussolini, não é? O Mussolini Exatamente. matou mais de 40 milhões de pessoas. Quer dizer que a Inquisição dizimou mais número do que qualquer desses dois assassinos. O pior é matar em nome de Deus. É que Hitler matava em nome do poder político, Mussolini, poder político. Mas a igreja papal matou em nome de Deus. Então, deixa aí o ponto de interrogação para os fiéis que estão em casa. Como pode uma denominação, dizendo ser cristã, ainda assim perseguindo fiéis e matando os fiéis? E proibir a circulação da Bíblia. Exatamente. É chamado de idade escura, e eu quero que todo mundo investigue isso, porque não houve avanço no saber. Ok. A Bíblia foi escondida, e uma vez que a Bíblia é escondida, não há avanço em nada. Hoje eles mudam por idade média, mas na verdade não chamavam de idade escura. Eles estão a alterar as informações. Não houve avanço em nada. Querem abafar a história. Exatamente. Mas ainda temos aqui aqueles que sabem cavar. Então, é um período complexo. Façam nos escuros, mas a verdade sairá. O Papa Maravilha. assim intitulou-se como Pontífice Máximo. O dono da terra. A ponte entre os homens e Deus, tirando o lugar de Cristo. Isto aqui é uma blasfêmia tão grande. Eu convido a todos que estão em casa, então, a estudarem. A quarta fase. Exatamente. Muito forte isso. Exatamente. Então, depois desta fase, temos o período de Sardes, que é um Sardes. período maravilhoso. Período da reforma, em que Deus assim, depois deste período, em que Satanás pensou que venceu a Deus, Deus levanta assim os reformadores. John Knox, John Wycliffe, Martinho Lutero e tantos outros foram levantados de vários pontos da Europa para assim levantar a palavra de Deus. Foi um período maravilhoso, mas ainda assim de muita guerra. Satanás não permitiu levantar isso com paz. É o período dos valdenses também, não é nesse período? E não. O período dos valdenses foi o período da Idade Escura. Ok. Os valdenses foram o povo que O primeiro reservaram que preservou a a verdade. verdade. Mas ainda... Principalmente a guarda de sábado. Exatamente. Ok. Ou seja, em cada período Deus tem um povo seletivo. Mas é uma pergunta muito importante, doutor. Por que a Igreja Católica retirou o sábado do coração da Bíblia? Bem, o que se entende? O sábado, no quarto mandamento, a autoridade de Deus.
é o mandamento onde está o selo de Deus. É que o inimigo necessita de, como controvérsia, um dia também como selo. Então, todos aqueles que guardam o sábado estão a se colocar na autoridade de Deus, como povo de Deus. E todos aqueles que substituem um outro dia estão a se colocar na autoridade de um outro Deus. Este é o problema. Que é o diabo Satanás. Exatamente. Muita gente não entende essa temática entre o sábado e o domingo, mas é uma temática muito controversa. E é necessário que todo mundo perceba isso, porque com essa temática que vai se separar o povo de Deus e o povo que não é de Então o Deus. grande conflito vai ser entre os adoradores do sábado e adoradores do domingo. Exatamente. Muito bem, olha, o Dr. Anilton ainda estará aqui mais uma vez no nosso podcast Teologia no Ar. Neste dia vai poder nos revelar mais segredos ainda. Mas, doutor, para finalizarmos aqui, porque o nosso tempo também é muito curto, quais são as últimas palavras então que o doutor vai passar aqui para aqueles que nos assistem? Bem, eu vou deixar um capítulo e versículo de reflexão para todos que estão em casa. Apocalipse 12, verso 17, diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, queridos irmãos, eu convido a todos a procurarem quem são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Maravilha! Ficou então aqui os conselhos do nosso convidado hoje aqui no podcast Teologia no Ar. Você que assistiu, não deixa de deixar aqui os seus comentários, é muito importante. E partilha também, acompanha-nos no Facebook Apóstolo Naldo, no YouTube Apóstolo Naldo, também New Prod, e no TikTok Pronto para Te Salvar e também New Prod. Você pode então também seguir o Dr. Emanuel Ailton, se deseja conhecer mais da palavra, mantenha-se ligado porque teremos aqui o doutor ainda dentro em breve. Que Deus possa te abençoar, te acompanhar onde quer que tu fores. Não se esqueça que sem a palavra não há vida. Cristo está próximo. Entregue-se enquanto é cedo. Deus te abençoe e até a próxima. Saudações. Deus te abençoe.